Imperdível. Este vídeo ficou um pouco longo, mas é crucial que você assista até o final para ver o que os deputados federais Ricardo Salles e Marcel Van Hatten disseram na cara dos chefes das Forças Armadas e do ministro da Defesa. Os melancias levaram uma paulada que não vão esquecer tão cedo. Sabe quando você leva uma lapada, uma pancada que você perde até o caminho de casa? Foi o que aconteceu. Numa audiência da Câmara, os generais e os ministros, todos melancias do Bandilmo, ficaram numa tremenda saia justa. Com muita calma e elegância, ambos, Van Hatten e Salles, esses me representam, acabaram com os generais e disseram claramente para que serve as Forças Armadas do Brasil. Vem que no caminho eu explico. O fato se deu nesta semana na Comissão das Relações Exteriores e Defesa Nacional, presentes, entre vários deputados, o pessoal da Câmara, ministro da Defesa José Múcio, credo, comandante da Marinha Almirante Marco Sampaio, comandante do Exército General Tomás Ribeiro Paiva, velho conhecido nosso, comandante da Aeronáutica Tenente Brigadeiro Marcelo Damasceno. Todos melancias que prestam reverências e continências ao Bandilmo. Se curvam a um ressocializado condenado que foi colocado na presidência da República, trazido de volta à vida pública para emporcalhar o nosso país. E tem alguns que ainda têm a coragem de chamar aquele bandido de presidente. A audiência durou mais de 6 horas. Para quem tiver paciência de assisti-la na íntegra, os links estão aqui abaixo. Os melancias fizeram explanações, outros deputados também, mas eu vou me ater apenas aos dois, Salles e Van Hatten. Olha o que eles disseram e a vergonha que passaram os nossos queridos melancias. A experiência que eu tive com as GLOs ao longo dos 2 anos e meio do governo e depois o que acompanhamos depois, eu manifesto aqui a minha concordância. Eu acho que essas operações de garantia da lei e da ordem têm um custo absurdo, uma efetividade baixíssima, né? Eu presenciei as operações de GLO na Amazônia, foi enxugar gelo o tempo inteiro. Eu me lembro de uma das exposições feitas no Comando Militar do Norte, em que era só slide de cuidado com questão odontológica, plantio de árvore, e não tinha uma operação efetiva de troca de tiro com garimpo ilegal, com a invasão de local em plena atividade. A única operação efetiva que foi feita a revelia do planejamento do MD, que foi na Terra Munduruku. Nós só chegamos num lugar onde tinha efetivamente operações porque foi feita uma destinação distinta daquela que tinha sido planejada. Senão, mais uma vez, nós iríamos para um lugar vazio, sem ninguém, só para fazer teatro de guerra. Está bem claro isso. Operações que ficavam, leva a tropa para lá, leva a tropa para cá, uma fortuna de avião, de helicóptero, de tanque, de não sei mais o que, caminhão, efetividade zero. Segundo, artigo 142. Mais uma vez, apoio nosso para a mudança desse artigo 142. Tanto se falou na história de papel moderador, atuação, etc. Não tem papel moderador nenhum, não foi usado e não deve ser usado. Realmente melhor remover o artigo 142. Terceiro lugar, guerra cibernética. Não tem algo mais falacioso do que essa história de guerra cibernética. O batalhão, o regimento, seja lá o que for, de guerra cibernética, não conseguiu sequer produzir um relatório minimamente decente sobre as urnas eletrônicas. Portanto, não vai fazer guerra cibernética com ninguém. Aliás, o segundo ponto importante foi aquela atuação pífia, para não usar uma outra palavra, do general Dias, G. Dias, no GSI, lá no Palácio do Planalto, no fatídico dia 8 de janeiro. Portanto, demonstra bem a inação, a ineficiência e a falta de pulso com relação. Não bastasse as GLOs que nós presenciamos, esse episódio do GSI fala por si só. Quarto ponto.
essa obsessão com conteúdo nacional, e aqui nós estamos aqui há 40 anos gastando os tubos do dinheiro do contribuinte brasileiro com essa história de submarino nuclear, satélite brasileiro, e nunca chega ao destino. É um enterramento de dinheiro sem fim, com essa obsessão de conteúdo nacional, uma mentalidade da época do Geisel. Não tem o menor sentido isso. Nós temos que acabar com esse negócio. Nós estamos enterrando dinheiro que poderia para saúde, educação, transporte, segurança pública. Estamos enterrando dinheiro nessas obsessões de submarino nuclear, de satélite, coisa que o vale. E digo mais, me lembro aqui, durante o governo passado que se encerrou, vários membros do governo, e pessoas de fora também, quiseram comprar um fuzil da Imbel, 1 ano para entregar um fuzil. 1 ano. Então, quando eu vejo essas apresentações de empresa nacional de defesa, isso é uma piada. A empresa não consegue fazer um fuzil em 1 ano para entregar para as pessoas que queriam comprar. Está aí o satélite que nunca chega, o submarino que nunca recebe, enfim, uma infinidade de recursos públicos gastos nisso. Aliás, me lembro bem, durante as operações de GLO, o centro lá, o Sensipan, que dava as imagens de PRODES e DETER e tudo mais para nos ajudar, uma demora tremenda na entrega de informações, sendo que a Planet, uma empresa privada, faria 10 vezes mais rápido com um milésimo do custo. Por fim, eu ia comentar aqui do sistema controlado de armas de fogo, mas como agora o novo decreto parece que vai transferir essa incumbência para a Polícia Federal, não preciso gastar tempo com a dificuldade que foi propositalmente criada contra os colecionadores e atiradores pelo Exército Brasileiro. Com relação ao orçamento, para terminar, ao contrário do que se pleiteia aqui, se pleiteia em todos os lugares que a gente vê, eu participei do recurso que foi repatriado do Brasil, da corrupção da Petrobras, e que boa parte ficou com o Ministério da Defesa, sobretudo com o Exército, que era para gastar na defesa da Amazônia, no combate ao garimpo ilegal, ao desmatamento ilegal e tudo mais, e serviu para engordar o caixa do Ministério da Defesa, que aliás é um caixa sem fundo. 124 bilhões de reais, se o número não está desatualizado aqui. Um orçamento que já é gigantesco, que gasta uma fortuna de pessoal. Nós vemos os números estratosféricos que são apresentados aqui, e peço vênia ao general Tomás para citar o caso que foi colocado na imprensa, de 770 mil reais de indenização ao general Tomás quando passou da ativa para a reserva. Essa tem sido a finalidade do dinheiro do contribuinte brasileiro. As operações de abate de aeronave, de tráfico de drogas, de combate ao tráfico de drogas nos rios da Amazônia, de fronteira com Bolívia, com Colômbia, com tudo isso. Zero de efetividade, zero. Quando você vê a quantidade de operações que foi divulgada, 698 operações, eu pergunto, quantos aviões nós abatemos? Quantas operações de conflito houve com os traficantes? Isso sim, nós estamos gastando dinheiro com inimigos fictícios. O míssil de não sei aonde, a bateria antiaérea, para guerrear com quem? Com a Argentina, que não tem nem doce de leite mais. Para quê? O inimigo fictício, a gente fica gastando fortunas do contribuinte brasileiro com essa obsessão de míssil balístico. Míssil balístico para quê? Se nem na fronteira, para a lei do abate, a gente usa o armamento que tem. O Brasil tem a fronteira mais peneira, vazia que nós temos. Ninguém quer ir para o confronto. É só desculpa para não ir no pau. Ou seja, nós estamos gastando uma fortuna de dinheiro do contribuinte com inimigos fictícios, e o inimigo real, que é esse da fronteira, a turma foge do combate como o diabo foge da cruz. Eu, portanto, senhor presidente, fica aqui a minha manifestação para que nós não ampliemos o orçamento das Forças Armadas, tenhamos sim o fim da GLO, e revoguemos o artigo 142. Essa é a minha posição, agradeço o tempo despendido. Muito obrigado. Diz a frase seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Essa frase de Rui Barbosa, senhor presidente, caros colegas, talvez defina muito bem o sentimento do brasileiro no dia da posse de Lula ao ver o exército brasileiro, seu comando, batendo com continência para um bandido que devia estar na cadeia. Isso para mim é de um simbolismo tão forte. Ver alguém
que é desonesto, porque honesto, todas as instâncias da justiça brasileira já demonstraram, Lula não é. Foi por obra de amigos seus no STF, indicados por ele ou por Dilma, que ele foi primeiro solto da cadeia, depois teve suas penas anuladas, depois foi auxiliado no processo eleitoral de uma forma completamente parcial para chegar à presidência da República e hoje pousar como se fosse ele absolvido. Nós vemos Deltan Dallagnol amanhecer cassado por uma ordem do Tribunal Superior Eleitoral, uma decisão que desfaz decisões dos tribunais inferiores, legisla criando uma nova inelegibilidade, inexistente na lei, portanto, interferindo no processo legislativo também, debochando do Poder Judiciário e assim debochando também do povo brasileiro que com mais de 340 mil votos trouxe Deltan Dallagnol a este parlamento. Então me preocupa muito, caro comandante do Exército, General Tomás, me preocupa muito ver o Exército brasileiro hoje sob o comando de um presidente autoritário cuja trajetória partidária sempre foi de aliança com o que há de pior no crime brasileiro e internacional, de PCC às Farc. Tudo amplamente documentado e comprovado. Por isso eu me pergunto, que garantia eu tenho que, corrompido o Poder Executivo, o Legislativo em grande medida e também o Judiciário, as Forças Armadas brasileiras não serão ou já não estão corrompidas por esse processo de ruptura institucional que hoje nós vivemos no país. Porque no momento em que eu estou mandando recurso do orçamento do povo brasileiro, que paga em impostos aquilo que está nos cofres da União, para as nossas Forças Armadas eventualmente fazer aquilo que hoje as Forças Armadas venezuelanas fazem contra o seu povo, eu estou agindo para armar um potencial inimigo. Que, infelizmente, na visão de uma ampla maioria do povo brasileiro, lamento dizer isso, informá-los, mas não preciso dizer que estou informando, pois todos sabem, nos últimos meses perdeu e muito do seu prestígio com a população brasileira. Nós vimos o que aconteceu no dia 8 de janeiro. As Forças Armadas que haviam garantido, inclusive, e quero também entender essa incoerência entre o que foi publicado em nota em 11 de novembro do ano passado e o que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023, as Forças Armadas que garantiram a segurança da população brasileira, que manifestava-se pacificamente, ainda que eu pessoalmente muitas vezes discordo do local e dos pedidos que estão sendo feitos, mas a liberdade de manifestação pacífica é garantida pela Constituição, assim também disse o Exército Brasileiro, que depois contribuiu para os abusos de autoridade que aconteceram no dia 8 de janeiro, virando as costas à população brasileira e pior, até o presente momento contribuindo para a situação de graves infrações aos direitos humanos que acontecem no nosso país. Mas o que aconteceu no 8 de janeiro foi um apagão geral? Com manifestantes e muitos ali, quem sabe até infiltrados ou não está dando nem para entender o que aconteceu, porque o acesso aos autos é dificultado pelo Supremo Tribunal Federal. Não há sequer provas produzidas pelo Estado contra centenas de pessoas presas, ainda neste momento. As pessoas que lá estavam diante do quartel-general, mesmo que uma minoria, não despertaram nenhum tipo de desconfiança do comando que despacha ali da frente. Se não inspirou desconfiança, se a inteligência não agiu, lamento informar, mas para mim, no meu dicionário, é incompetência. Se soube e nada fez, é prevaricação. O que ocorreu no dia 8 de janeiro arruinou a credibilidade das Forças Armadas para uma grande parte da população brasileira. E o que as Forças Armadas estão fazendo nesse momento para reverter isso? General Tomás, o que as Forças Armadas estão fazendo para reverter isso? Pois a cada dia que se bate uma continência para um bandido, a situação piora. É muito triste observarmos o que está acontecendo hoje no nosso país e perceber que o que nós vimos de degradação institucional nos nossos países vizinhos se repete aqui. E por isso, repito, torno a fazer a pergunta: o quão vulneráveis estão as nossas Forças Armadas à presença deste inimigo criminoso para evitar o corrompimento da instituição como aconteceu nos nossos países vizinhos? Diziam que não ia acontecer. Aconteceu. E no Brasil? Como vamos encarar essa situação daqui para frente? Eu temo pela nação, mas eu quero crer que o braço forte, a mão amiga, que as Forças Armadas do Brasil estarão sempre ao lado do povo, a despeito dos recentes exemplos, no sentido contrário, que tanto envergonharam e enlamearam a história dessa instituição. Obrigado. Seria bonito de se ver se não fossem estes
Ou estas aquelas forças que nós ficamos aquém desesperadamente pedindo ajuda? Nossa, a gente é elevado à categoria de trouxa. Se tivesse um pouco de vergonha na cara, sairiam de lá pedindo pinico. Se tivessem algum resquício de patriotismo, no mínimo deveriam ficar ruborizados. Se você ainda acha que as Forças Armadas vão nos socorrer para proteger as nossas fronteiras contra inimigos externos, para proteger o país contra os narcotraficantes, para proteger o país contra a violência desenfreada que vai piorar, você está redondamente enganado. Contra o sistema corrupto comunista que está se instalando no país, esquece. Frouxos, covardes, corruptos, cuidando apenas dos próprios rabos. E esse aqui nem estava na pauta, mas apareceu para mim, eu tive que trazer. General Dutra, olha o que ele disse ao Bandilmo. E passou o telefone para o presidente. Para mim foi uma surpresa, eu nunca imaginei falar com o presidente da República naquele momento. E falei exatamente assim: presidente, boa noite, aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou: general, são criminosos, têm que ser todos presos. Eu disse: presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados iguais, serão presos. Presidente Lula, eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. Isolamos a praça e aí acontece um fato interessante, porque havia em algumas pessoas um nível de fanatismo, um nível... Não entendo, de transe, que quando nós isolamos as praças, e no vídeo que o senhor mostra, o primeiro vídeo que o senhor mostrou, dá para o senhor ver a linha de soldados que passou a noite toda lá isolando a praça. E quando nós isolamos as praças, deputado, as pessoas acharam que nós estávamos isolando a praça para protegê-los. E foram dormir. É terrível a nossa situação. Presidente, estamos alinhados, serão todos presos. E foram todos achando que seriam protegidos pelo exército e foram engaiolados e traídos por eles. Com quantas pessoas eles fizeram isso naquele 8 de janeiro? Filho das putas. Sabe quem terá que salvar o país desses caras? Desse sistema corrupto? Nós mesmos. O povo. Temos que voltar às ruas e lá permanecer até que essa situação se resolva, ou será tarde demais. Vai acontecer uma nova Venezuela, a Brazuela, uma nova Cuba. E aí, meu amigo, só o aeroporto para resolver. Espero que aqueles que estão nas Forças Armadas, que ainda não se renderam ao sistema, que ainda tomem uma providência e façam algo em prol do nosso país. Não temos e não teremos heróis, apenas nós mesmos, os patriotas que ainda não se renderam a tudo isso que está aí. Um abraço, até a próxima.